A laicidade não permite hostilidade à religião como opção espiritual particular, bem como ao ateísmo ou ao agnosticismo. É a afirmação de um estado de caráter universal em que todos possam reconhecer-se e encontrar o seu lugar. Veja que é uma outra realidade que está novamente acontecendo na França. Hoje, grande parte das alunas de escolas católicas são muçulmanas. Porque as escolas católicas, ainda algumas delas, têm classes separadas para meninos e meninas, ou escolas de freira só atendem meninas. Ao colocar a filha numa escola católica, o pai sabe que ela não terá meninos na sala de aula. Ou seja, segue um princípio muçulmano. E a Igreja Católica permite a essa menina, no momento da aula de ensino religioso, de não assisti-la. Ou seja, a Igreja Católica respeita mais a menina muçulmana do que o próprio Estado ateu francês. A gente vê algo que parece um paradoxo enorme para a nossa compreensão. Mas são formas que elas encontraram de sobreviver a essas dificuldades que elas têm. Então, é muito complexo, porque quando a gente pode se reconhecer, quando a gente pode encontrar o nosso lugar, é que nós podemos viver bem. Se nós estamos num estado que nos impede de sermos nós mesmos, nós teremos dificuldade de sobrevivência nesses estados. Se vocês forem ver os estados árabes hoje, a maior parte deles são estados muçulmanos. Para o muçulmano não há separação entre vida e religião. Porque o homem nasceu por uma obra divina. O homem é parte de Deus. E se ele é parte de Deus, tudo que ele faz, inclusive política e economia, é obra divina. Mesmo que o Estado não seja um Estado declaradamente religioso, um Estado confessional, ele se torna confessional porque as pessoas que o compõem não fazem a separação entre Estado e Igreja. Se eu hoje for para um país muçulmano, eu usarei véu, obrigatoriamente. E porque ele vem para o meu país e eu não uso véu, e ele vai usar véu aqui no meu país. São discussões que nós ainda não temos as respostas. A ideia de laicidade exprime uma filosofia política que se funda sobre a recusa da sujeição do político ao religioso e vice-versa, baseado sobre o que será apontado como uma dupla falta de competência. E aí que fique bem claro, quando a gente fala competência, é a incapacidade jurídica ou a não competência legal de um ou de outro. A gente não está falando de incompetência no sentido de incapacidade de discernir sobre ou de não saber como lidar. A falta de competência do Estado de intervir na esfera do religioso e a falta de competência das igrejas ou as diversas religiões de impor a sua doutrina no campo político e espiritual. Se a gente volta a Locke, ele vai falar como é que o Estado vai me obrigar a ter fé. Fé do meu domínio privado. Você pode me obrigar a ter uma religião, mas você não pode me obrigar a ter fé. Veja que a gente fala muito, quando fala em relação aos cultos afro no Brasil, sobre a questão do sincretismo religioso. Eles confundem as religiões, eles confundem pegar os santos católicos e usaram as imagens dos orixás. Não, eles não confundem. Eles sabem muito bem que o santo é o santo e o orixá é o orixá. No entanto, eles chegaram aqui, eles eram obrigados a rezar, eles eram obrigados a cultuar estátuas que não tinham significado nenhum para eles. Ah, você quer que eu reze para Nossa Senhora Aparecida? Tudo bem, eu rezo para não tenho a mínima ideia de quem é. Nossa Senhora da Conceição, não tenho a mínima ideia eu estou aqui rezando ou fazendo meu ritual para o meu orixá. Mas se eu fizer isso e você souber, eu sou escravo, você é patrão, você me mata, você me pune. Você quer que eu faça? Eu digo amém, 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 e no meu íntimo eu estou fazendo a minha oração. Quantas pessoas estão na missa e é só missa de corpo presente? Eu estou lá sentado e eu estou longe, pensando mil e uma outras coisas. É a mesma coisa. A fé, ninguém coloca dentro de mim. Eu tenho ou não tenho fé. A religião pode ser imposta pelo Estado, mas a minha fé ninguém impõe. Então o Estado não é competente para tratar do domínio espiritual. Como as diversas religiões ou as diversas igrejas não devem ter o direito também de interferir na ação do Estado, porque, novamente, a minha fé não é a fé de todo mundo.
Os princípios morais e religiosos que eu tenho não são obrigatoriamente os princípios morais e religiosos do Estado. Se eu for morar num Estado muçulmano, eu não vou me converter, eu vou continuar católica. Mas eu não poderei professar a minha fé publicamente porque o Estado deles impede. É correto isso? Que a religião deles impeça que a minha religião possa ser exercida? É uma questão. Se a gente volta à história do Brasil, a questão do direito dos acatólicos, que foi a grande discussão para o fim do padroado no Brasil, sobre a questão da liberdade religiosa, secularização dos cemitérios, vocês vão a essas discussões, vocês leem os pronunciamentos que foram feitos nas câmaras dos deputados, ninguém está defendendo nada contra a Igreja Católica. Está se questionando o direito das pessoas que não têm direitos, porque tem uma opção religiosa. A gente tem, inclusive, Joaquim Nabuco, que num dos pronunciamentos que ele vai fazer, ele vai questionar, para ser deputado ou ser senador, você tem que ser católico. Se eu me batizo na igreja, nunca vou à igreja, mas declaro ser católico, eu posso ser um bom político, esse bom entre aspas. Se eu for um bom praticante de qualquer outra religião, eu vou todos os dias aos meus cultos, eu rezo, eu oro, eu tenho práticas da minha religião que são boas para os outros, que são para o bem comum, e eu quiser ser um político, eu não posso. Então, o que ele dizia, nós estamos brindando a hipocrisia. Quantas pessoas se converteram falsamente ao catolicismo, se fizeram batizar para poder ser líderes políticos, e não abandonaram as suas fés? Eu estou novamente premiando a mentira. Ao dar direito a todos, eu vou premiar aqueles que são honestos e que são corretos com as suas crenças, e não a desonestidade. Veja que é um outro aspecto que a gente muitas vezes não para refletir. A laicidade nos obriga a sermos bons nas nossas religiões, e não a sermos hipócritas. É um questionamento também a gente a fazer. Rivière e Moutot apontam um duplo aspecto do princípio da laicidade. O Estado, ao não reconhecer nenhuma forma de culto como oficial, não se recusa a reconhecer nenhuma outra forma de religiosidade como existente. Ao não reconhecer oficialmente nenhuma forma de culto, o Estado encontra-se livre de toda obediência ou submissão religiosa, inclusive com o direito de controlar o crescimento, o nascimento e o crescimento de seitas. Que aqui no Brasil nós não temos essa preocupação, mas diversos países europeus, nós temos o conceito de seita muito claro, e todo tipo de agrupamento que for considerado seita, ele é proibido no território nacional. A França é muito clara. A Igreja Assembleia de Deus, na França, foi declarada seita e proibida de se estabelecer. Aqui no Brasil, nós damos direito a qualquer um. Hoje é muito mais fácil, muito mais lucrativo eu abrir uma igreja ali na esquina do que eu abrir um comércio ou qualquer outra coisa que eu tenha que trabalhar. Então, a religião se banalizou. E não é a religião por pessoas bem preparadas, mas a religião por pessoas que sabem muito de marketing, que têm uma boa retórica. Nunca se teve tantos cursos de retórica como se tem hoje em dia. Para você se tornar bispo hoje em dia é muito fácil. Basta você conseguir uma igreja bastante fiel. E se não gostarem da sua denominação, você cria a sua igreja. Você cria a sua estrutura e, como eu sou a única na minha igreja, eu sou bispo. Quantas bispas nós já temos até no Brasil? Então, o Estado pode controlar seitas, o Estado pode impedir a seita, porque ele não tem religião nenhuma. Eu não posso dizer que o Estado brasileiro está impedindo a igreja tal de se estabelecer, porque ele é um Estado católico, ou porque ele é um Estado de algum tipo de denominação muçulmano. Não. Ele pode impedir o crescimento de seitas, porque ele é um Estado laico. Segundo aspecto, ao assegurar a liberdade de consciência aos seus cidadãos, a liberdade de crer ou não crer, e de crendo escolher a sua profissão religiosa, obriga-se o Estado a tornar possível e respeitar o exercício dos diversos cultos. Quando a gente vai ver que se diz que o Estado não pode impedir, não pode financiar, mas não pode embaraçar o funcionamento, o Estado não pode dar dinheiro para nenhuma religião, mas não pode impedir nenhuma delas de funcionar.
Não pode impedir as igrejas de se estabelecerem. E a gente já teve um período no Brasil em que apenas católicos podiam ter templos. Todos os não católicos podiam construir seus templos sem aparência exterior de templo. Como é que você constrói um templo religioso que não tem aparência exterior de templo religioso, não pode afixar nada dizendo que ali é um templo religioso e não pode realizar cultos em horários publicamente disseminados? É complicado. Isso é a história do Brasil. Até a liberdade religiosa. O único princípio que se pode considerar propriamente laico é o da tolerância. Quer dizer, o princípio que constata a multiplicidade dos universos morais e disso extrai a consequência de que é necessária uma pacífica convivência entre eles. E aí eu gosto sempre de lembrar também a carta do John Locke, e ele afirma: para mim, a verdadeira igreja é aquela que exerce a tolerância. Quando nós temos certeza dos nossos ideais, quando nós temos uma fé sólida, uma fé construída dentro de uma instituição estabelecida e reconhecida, eu devo ser tolerante, porque eu não tenho medo dos outros. A intolerância, e é uma frase que a gente usa muito com os alunos da área do ensino religioso, a ignorância é a mãe da intolerância. O que é a intolerância? Eu desconheço o outro, eu desconheço as práticas do outro e eu tenho medo desse outro. E como eu tenho medo desse outro, eu me torno intolerante em relação a ele. É o nosso instinto mais animal. Se você tem em casa um gato ou um cachorro e traz um cachorro ou um gato novo e coloca próximo, o instinto dele é atacar o inimigo. Eu vou atacar antes que você me faça mal. Ou pelo menos ameaçar. Eles mostram os dentes para dizer, cuidado, não venha muito próximo de mim. É o que nós fazemos também. Quando nós estamos frente a outras religiões, nós mostramos os dentes para dizer, cuidado, eu não sei o que você vai fazer, mas eu já estou avisando a você que a minha é melhor. E nós trabalhamos, e é importante, sendo católicos, que nós conheçamos as outras religiões, nós trabalhamos com o que nós não conhecemos. Nós falamos das outras religiões e nós não as conhecemos. Por que Edir Macedo faz tanto sucesso falando contra católicos, falando contra umbandistas, candomblecistas e outros mais? Porque ele foi seminarista. Porque ele foi iniciado no candomblé. Porque ele foi de algumas igrejas protestantes tradicionais. Ele conhece todas elas. Eu conheci na África várias pessoas. Vocês devem saber que a maior parte das independências dos países africanos foram feitas por ex-seminaristas. Quando se começaram movimentos para a libertação dos países africanos, aonde você podia conseguir intelectuais, pessoas preparadas, pessoas que sabiam, que tinham um ideal e que sabiam ser líderes? Nos seminários. Grandes líderes africanos da época das independências são todos ex-seminaristas. Queira ou não, a Igreja Católica formou os maiores marxistas do mundo. E nós esquecemos disso. Esquecemos ou esqueceram de nos contar. E aí a gente entra na questão ideológica. Esqueceram porque esqueceram ou esqueceram porque quiseram esquecer? Eu gosto muito de citar para os meus alunos o Marquês de Condorcet. Infelizmente, os trabalhos dele não foram traduzidos ainda para o português, mas Condorcet escreveu ao final dos anos 1600, início dos anos 1700. Para vocês terem uma ideia, ele entrou na Academia Francesa de Ciências com 26 anos, então não era pouca coisa. E Condorcet disse uma frase bastante interessante. Ele disse que todo professor universitário deveria ser professor durante no máximo 3 anos. Depois disso, ele tinha que fazer uma prova para provar que ele ainda era capaz de ser professor. Senão ele saía e se formava de novo. Veja, nós professores acabamos adquirindo determinados vícios e criando esses esquecimentos porque não nos interessa discutir sobre determinados temas. É importante para vocês que são alunos, que eu penso que a maior parte de vocês são alunos, que vocês questionem os professores de vocês e nos façam refletir. Porque o que nos faz avançar
são as perguntas que vocês sabem que nós não sabemos responder. As dúvidas de vocês que nós não sabemos responder é que nos levam a buscar novos conhecimentos. Então perguntem, questionem e tragam os problemas que vocês encontram, aí problema metodologicamente falando, aquelas questões que eu não tenho resposta, para dentro da academia, que é o lugar de discutir. Desse ponto de vista, não tenho nenhum receio em afirmar que o pensamento laico é uma expressão essencial do mundo moderno e um efeito do processo de secularização no qual as próprias igrejas se reconheceram. Essa é uma frase do Norberto Bobbio no Elogio à Serenidade, e eu gosto de citar essa frase do Bobbio porque o Bobbio ele mesmo se declara ateu. E nesse livro, Elogio à Serenidade, não sei se algum de vocês leu, ele tem uma carta onde um bispo o questiona a respeito da laicidade e ele responde ao bispo reconhecendo a capacidade do bispo, reconhecendo todo o conhecimento do bispo e elogiando justamente essa capacidade que a Igreja Católica tem, não toda, mas em alguns momentos, de se reconhecer dentro da laicidade. Essa secularização, ela não foi ruim para os movimentos religiosos. Ela foi, de certa forma, depurativa. Quantas pessoas tinham uma religião simplesmente como um adereço ao seu currículo? A partir do momento em que ter uma religião não se torna mais um status para mim, eu tenho uma religião porque faz bem a mim, como pessoa, e não como ser social ou representante numa determinada sociedade. A laicidade, ela é benéfica para o religioso. Novamente, nós estamos... Bom, o próprio termo de laicidade, muitas vezes, é confundido com laicismo e é de difícil aplicação. É novamente importante que a gente observe, em francês, onde a palavra vai ser utilizada pela primeira vez de uma forma mais ampla, não existe a diferença entre laicidade e laicismo. Laicismo não existe. Laicidade é um único termo. Tanto que hoje, a partir de um discurso que o atual presidente Sarkozy fez em Roma, ele criou a ideia de laicidade positiva. Então, a laicidade positiva seria o que nós chamamos de laicidade. Mas chamar de laicidade positiva, imediatamente nos cria a ideia de uma laicidade negativa. Nós, em português, temos dois termos para utilizar, laicidade e laicismo. A laicidade se refere a uma organização política. O laicismo é uma filosofia que bane do público tudo que é ligado ao religioso. O que é religioso não tem nada a ver com o que é exterior, se você quer ter a sua religião na sua casa. Até se você disser na rua, ai meu Deus, você está errado. Quem é Deus? Deus não é ninguém dentro de uma sociedade completamente laica. Isso é laicismo. E é importante que a gente tenha essa definição bastante clara, porque se nós formos ler alguns textos de alguns sociólogos, eles vão dizer, apenas os católicos defendem a diferença entre laicidade e laicismo. São a mesma coisa. A minha pergunta é, por que nós temos duas palavras diferentes para o mesmo fenômeno? É como as pessoas que confundem comunismo com socialismo. Genericamente, nós usamos comunismo e socialismo como se fossem a mesma coisa. Não são. Laicidade e laicismo a mesma coisa. Não são palavras iguais ou palavras idênticas ou sinônimos que podem ser utilizados. O laicismo, ele é muito mais próximo de uma pregação contra a religião do que o próprio ateísmo. Porque o ateísmo, ele nega a existência de Deus. Deus não é um problema para mim. Mas o laicismo, Deus é um problema para mim. E eu tenho que acabar com esse problema. Então, o laicismo é muito mais agressivo do que o próprio ateísmo. Se vocês quiserem explicações mais completas sobre o termo, depois eu posso indicar uma série de referências bibliográficas para vocês, em que vocês vão discutir sobre esses temas com os autores e vocês vão ver que há uma diferença entre uma ideia e outra.
A pluralidade religiosa é dificilmente respeitada dentro do laicismo. Inúmeras denúncias contra os direitos dos praticantes das diversas religiões, ateus e agnósticos são constantemente feitas. Porque, inclusive, dentro do laicismo, o ateu não pode dizer que ele é ateu. Porque para se explicar ateu, ele tem que explicar por que ele não acredita na presença de Deus. Então ele não tem esse direito. O laicismo agride a todas as religiões e agride ao direito fundamental do homem de ter fé. Então o laicismo não é democrático. O laicismo não respeita os direitos civis.